Olha, menor, esse gato tá gigantesco, olha só. Olha o tamanho desse menino. Em janeiro esse aqui cabia na minha mão, mano. Agora ele tá gigantesco, 6 metros de gato, olha só. Não, Charlinho! Pois bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje pra dar aquela divagada de sempre a respeito desse universo aí, Walking Dead aí, esse negócio aí, nós assistimos aí de vez em quando. Qual é que é o assunto aqui? Hoje a gente vai pontuar alguns problemas. A gente sabe que nas últimas temporadas de Walking Dead aí, começando ali lá pra 7ª temporada e se estendendo de certa maneira até hoje, a gente tem problemas acontecendo na série. Problemas que impedem a gente de ter aquela experiência transcendental praticamente das primeiras temporadas. Por mais que você curta ali a 10ª temporada, eu sei que ela divide opiniões, eu sou um dos caras que não curtiu muito, embora ela tenha pontos altos. Você não pode negar que mesmo ela não chega ao que a série era lá no auge dela. Você não pode comparar a 10ª temporada nem com a 4ª, nem com a 6ª, nem com a 5ª, nem com a 1ª, nem com a 2ª. Não dá. Mas qual é o motivo? Por que ela não chega lá? E o que a gente podia fazer pra resgatar tudo aquilo lá de trás, ou pelo menos tentar? Tem alguma solução para esses problemas que foram aparecendo ao longo da trajetória? É o que a gente vai fazer hoje nesse vídeo. Aquela teorização maluca, sabe? Aquele espetáculo bem doido. Vamos tentar responder essa pergunta. Vamos pontuar os problemas mais significativos desses últimos anos de The Walking Dead e vamos apresentar a solução, obviamente. Vem comigo! Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que The Walking Dead conseguia fazer a gente sentir e, mais importante, por que The Walking Dead fazia a gente sentir aquelas coisas, aqueles sentimentos. Retorna aí na sua temporada preferida e pensa, o que faz você gostar desse negócio? Por que você curte o The Walking Dead? A minha resposta para essa pergunta é o senso extremo de desvantagem que os personagens de The Walking Dead tinham nesses momentos da série. É o perigo que essa série tinha. Era um mundo sofrido e muito perigoso, onde os personagens estavam em completa desvantagem na maior parte do tempo. Os zumbis eram uma ameaça muito poderosa, os inimigos humanos também entrou nessa. Eu acho que isso que fez o The Walking Dead ser a minha série preferida. O fato de que realmente ninguém tava salvo naquele negócio. Era um mundo completamente cruel, era um mundo completamente perigoso. E lá no início, 2 zumbis eram o suficiente pra você ter esse senso de perigo, sabe? Esse senso de desvantagem. E aí já me vem claro na cabeça a cena do Rick atraindo 2 zumbis pela floresta ali na 2ª temporada, que é uma cena que representa a tensão. E são só 2 zumbis, sabe? 2 zumbis, e é o protagonista da série. E era difícil, sabe? Era difícil até enfrentar 2 zumbis. E aí agora a gente dá um pulo pra 10ª temporada. E aí você pega uma cena parecida com essa, sabe? Uma cena parecida com o Rick se atracando com zumbis. A gente tem o Daryl se atracando com zumbis lá no episódio 21 da 10ª temporada. Me diga você, o que tu sente assistindo essa cena aqui? O Daryl rolando com esse zumbi aqui. Você sente perigo? Você sente que ele tá em perigo de alguma maneira? Você sente que pode acontecer qualquer coisa ali? Não, né? Porque é o Daryl. É o Daryl da 10ª temporada. 10 anos de curso. Menino, é muito brabo. A gente já viu em temporadas muito lá atrás ele fazendo coisas muito maiores. Eu sempre gosto de usar o exemplo dele estourando cabeça de zumbi com corrente, mano. 3 zumbis enfileirados. Ele é muito overpower. Ele é um dos mais habilidosos em combate da série. E aí você bota ele rolando com zumbi. Você vai sentir alguma coisa hoje em dia? Não, né? Na 2ª temporada até daria pra sentir uma coisa, né? Eles eram inexperientes, eles eram mais fracos, eles estavam aprendendo, eles cometiam erros, eles eram mais imaturos. Mas agora não rola mais. Você colocar a ceninha de zumbi assim, sabe? Você colocar uma ceninha de zumbi assim. O único jeito de você colocar um zumbi pra dar medo no Daryl é você meter uma horda gigantesca atrás dele. Isso, ou você machucar o próprio Daryl, sabe? Você debilitar muito o personagem pra que ele fique realmente em desvantagem, sabe? Isso até acontece em alguns momentos da 10ª temporada, os momentos mais felizes da 10ª temporada. Mas por que ainda existe esse tipo de cena aqui, sabe? Por quê? Se não é interessante, não é bacana, é qualquer coisa, não é mais uma grande ameaça. Aquele sentimento delicioso lá do The Walking Dead de desvantagem absoluta, onde cada inimigo que pode estar em qualquer lugar pode representar a morte de alguém, sabe? Hoje em dia isso saturou completamente porque os personagens são muito poderosos e os inimigos não acompanharam esse nível de poder. E tá muito manjado, sabe? A gente conhece as regras do zumbi. A gente, como público,
sabe como eles funcionam, e cenas como essa, como a gente conhece os zumbis, a gente sabe que foda-se, entendeu? Foda-se. Se acontecesse alguma coisa aqui, seria um péssimo roteiro, sabe? Seria um defeito da série. Então a gente simplesmente não sente nada nessas cenas. Esse é um dos problemas. Esse é um dos grandes problemas do The Walking Dead da atualidade. Falta aquele senso de perigo pra gente sentir que qualquer um pode morrer, sabe? Isso era o que fazia o The Walking Dead ser uma série única, que eu demorei muito tempo pra descobrir alguma obra que fizesse isso igual. E mais pra frente eu vou exemplificar uma obra que eu encontrei depois de muito tempo ao conhecer The Walking Dead, que faz isso até melhor que The Walking Dead. A gente vai usar ela de exemplo aqui. Mas não é esse o único problema, obviamente, né? A gente tem outros problemas. E outro dos problemas mais relevantes aqui é o problema da fórmula The Walking Dead, que assim como os inimigos, tá saturada pra caralho, sabe? Tá muito saturada. O The Walking Dead segue uma fórmula clara, sabe? Desde sua primeira temporada e segue até hoje, praticamente. Pelo menos um modelo mais repaginado da mesma, sabe? E vejam bem, isso por si só não é um problema. Seguir uma fórmula de sucesso que funcionou lá atrás não é necessariamente um problema pra sua obra, sabe? Tanto que da primeira até a sexta temporada, eles seguem uma mesma fórmula de narrativa e funciona muito bem. Todos nós gostamos muito. Só que começa a sair pela culatra lá na sétima temporada. E na oitava piora. E na nona já tá saturadão, sabe? Já tá coisado, sabe? Tá um negócio assim, sabe? Basicamente a fórmula de The Walking Dead inclui dois fatores: procurar abrigo, enfrentar inimigo. 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 E chegou uma hora onde eles precisavam repaginar a fórmula de maneira eficiente, sabe? E a gente vai voltar nesse assunto também. Essa é a fórmula da série e vocês podem ver que todos os arcos seguiram essa fórmula de certa forma. É claro, maquiando ela para que ela sempre pareça diferente e interessante, o que tá corretíssimo, né? Ela parece diferente e interessante sempre. Até que chega a guerra que satura essa fórmula completamente. E aí a gente entra no outro problema que também tá atrelado a isso, que é o orçamento zoado da série, né? Chega no momento da guerra e a gente tinha que elevar essa fórmula ao máximo, sabe? O momento da guerra do Negan. Nos Sussurradores, mais alto ainda. E nos quadrinhos, por mais que a fórmula também vai se cansando ali, o arco dos Sussurradores e tudo mais, ela ainda funciona, porque a história continua grandiosa, sabe? Continua bacana. Continua indo pra frente. Você sente que tá indo pra algum lugar. Mesmo que tá meio cansadinho, você sente que tá indo pra algum lugar. Eles também dão uma repaginada ali no arco dos Sussurradores, sabe? Dá uma mudada dessa fórmula no arco da Nova Ordem Mundial. Aí eles dão uma mudada quase completa na fórmula. E isso até que funciona. Entende? O problema não é você seguir a fórmula ao infinito e além. É você executar essa fórmula direito, tomando as decisões corretas, né? A gente sabe que tem uma caralhada de decisão orçamentária e de planejamento foram tomadas na oitava temporada, por exemplo, que é uma bagunça, né? Os caras ficaram afobados porque a sétima temporada deu ruim e decidiram fazer a temporada definitiva, a oitava temporada, né? Que acabou saindo pela culatra por causa do afobamento deles, péssimas decisões, pouco orçamento, quando na verdade deveria ter muito orçamento, porque tinha muito ator na tela, era muito caro, não sobrava dinheiro pro que importava, que era o polimento das cenas, e o roteiro tava afobado também. Mata o Call no meio do nada, um monte de decisão mal tomada por causa do afobamento. Esse foi um dos grandes problemas de The Walking Dead, que causaram um dano que tá até hoje na série, permeia até hoje na série, os danos da oitava temporada. E aí, chega na nona temporada, onde precisava mudar essa forma, precisava mudar tudo, sabe? E eles tentam fazer isso, sabe? Eles tentam dar uma mudada na fórmula do The Walking Dead. Agora não precisa mais procurar abrigo, agora o rolê é manter esse abrigo, né? E crescer, e ir pro futuro. É construir a sociedade novamente. Então uma parte dessa fórmula é quebrada aí na nona temporada, né? O que chega a dar um frescorzinho, sabe? Esse negócio, essa vibe do início da nona temporada, dá um certo frescor pra série. E aí eles tentam quebrar isso também com a saída do Rick Grimes. Eu lembro quando começou as notícias de que o Rick ia sair, e a gente ficava pensando, será que isso vai ser bom? Muitos achavam que ia ser horrível. Eu, por um tempo, achei que poderia ser bom, porque o The Walking Dead sempre focou muito no Rick, sabe? E muitas vezes os personagens secundários, os personagens terciários de The Walking Dead ficavam extremamente relevantes, sabe? Porque o Rick roubava a cena, ele foi desenvolvido tão bem desde o início, sabe? Ele tem tanto espaço por ele ser o protagonista, que o resto era o resto, sabe? O Rick, ele era muito desbalanceado, sabe, em relação ao resto. Ele roubava a cena de todo mundo, sabe? Você queria ver o Rick reagindo àqueles problemas, àquele universo, sabe? E eu achei que com a retirada do Rick, você poderia
desenvolver essa galera, desenvolver melhor todos esses outros personagens que também poderia ter potencial. Não foi bem assim, porque eles não souberam tratar direito essa saída do Rick, né? E aí o Rick, que aí rola o salto temporal pra dar um frescor maior ainda pra série, e consegue até certo ponto, mas você cria também esse grande problema, que é a falta do protagonista. Veja bem, eu não vejo problemas em ter histórias que não tem protagonista, e inclusive tem muita história que não tem protagonista que é muito boa. E dá pra fazer isso, mas o problema é que o Walking Dead não conseguiu fazer isso. Os personagens que ficaram não conseguiram preencher a lacuna que o Rick fez, sabe? E aí as decisões erradas lá de trás, da 8ª temporada, as decisões de planejamento, matar o Cole, por exemplo, tornaram o bagulho muito mais defeituoso, sabe? Porque você não tem um sucessor pro Rick, sabe? Fica lacuna em vez de você simplesmente distribuir as funções do Rick de maneira adequada. O Cole, àquela altura, ele teria a oportunidade de substituir o Rick, né? Tanto que no arco dos zoadores das HQs, isso acontece. Pra eles tentarem revigorar o negócio e mudar as coisas, o Cole, ele é mais protagonista do arco dos zoadores do que o Rick. Ele divide o protagonismo ali com o Rick, sabe? E funciona muito bem, porque ele tava preparado. O moleque tava crescendo ali desde a primeira temporada pra chegar nesse momento. Todo mundo já era consenso geral que isso ia acontecer. Então são basicamente esses 4 grandes problemas que a gente tem. A gente tem problemas miudinhos acontecendo aqui e ali também, mas esses são os mais relevantes, os mais fortes, sabe? Ameaça saturada, fórmula saturada, planejamento e orçamento coisado, né? Um negócio assim que tem que ter, vamos melhorar. Quando a trama demanda maior orçamento, maior investimento e, mais importante, maior planejamento. Porque no passado, a sexta temporada parece muito mais grandiosa do que a 7ª, 8ª, 9ª, 10ª temporada. A sexta temporada, ela parece grande, ela parece épica. E ela tinha orçamento baixo, assim como todas as outras, sabe? É porque tem um planejamento foda. E por último, a lacuna de um protagonista que eles não conseguiram preencher. Esses são os 4 grandes problemas. E agora, o que vai solucionar esse problema aqui, hein, meus amigos? A minha solução, e vocês podem ficar à vontade para refutar ela o quanto vocês quiserem e apontar possíveis defeitos nela, é simples e é bem ousada, é bem sem vergonha, bem ousada mesmo. É a nossa querida Judith Grimes. A Judith, ela é a solução, cara. Ela é a solução pro grande problema, para vários desses problemas aqui, se não todos. É isso aí mesmo, uma personagem. Basicamente, a proposta é você, assim que o Rick sai da série, tornar a Judith, do jeito que ela tava ali, criancinha, imatura, a protagonista de The Walking Dead. A protagonista, assim como era o Rick Grimes. O mesmo destaque que você dava pro Rick, você dá agora pra Judith. A gente viu o apocalipse zumbi pelos olhos do Rick, agora a gente vai ver o apocalipse zumbi pelos olhos da Judith. E parece loucura, mas vem comigo que a gente vai entender por quê. O senso de periculosidade, o primeiro problema. Eu exemplifiquei ali a cena do Daryl se atracando pro zumbi lá no episódio 21 da 10ª temporada. Essa cena não representa perigo algum, eu não sinto nada vendo isso. Mas é porque eu sei o que o Daryl é e qual é a capacidade dele. Mas vem aqui comigo, substitua o Daryl nessa cena pela Judith e coloca a mesma cena, mesma coisa. Só que coloca a Judith em vez do Daryl ali. Muda completamente, não muda? Porque a Judith não é o Daryl. Ela é mais fraca, ela é mais inexperiente, ela é muito menor. Então, um zumbi volta a ser uma grande ameaça. Um zumbi igual 2ª temporada, quando um zumbi era suficiente pra você ter uma grande cena. E veja bem, a Judith é diferente do Rick, a gente sabe disso. Ela não é um líder, ela é uma criança, ela é imatura, ela é pequenininha, ela é limitada. E é isso que eu tô falando, é você abraçar essa limitação dela e usar ela como elemento narrativo, cara. É você colocar ela no meio da guerra dos sussurradores, o que aconteceu de verdade na 10ª temporada em si, mas a gente mal viu. A gente teve 3 segundos de Judith derrotando um sussurrador, um humano. Imagina uma criança matando um humano. Foi o que aconteceu, mas a gente não teve destaque pra isso. Simplesmente é uma ceninha que acontece ali e depois eles esquecem na cena seguinte. Imagina você ver o ataque a Hilltop pelos olhos da Judith, o ataque inteiro. E aí você tem a câmera acompanhando ela e a gente vendo por cima os outros personagens ali lutando contra os zumbis. Imagina o senso de tensão, cara. Imagina as possibilidades que você tem ali. Imagina você ver a Alpha pelos olhos da Judith. O quão assustador ela fica, sabe? Lembrando que na 10ª temporada, os sussurradores perdem completamente aquele senso de terror que eles tinham. Quando eles apareceram, era um negócio assim completamente novo, completamente fresco. E eles eram ameaçadores de verdade. Na 10ª,
nem tanto, sabe? Eles já estavam manjados já. Ficaram manjados muito fácil, porque não tinha aquela atmosfera que eles fizeram na nona temporada pra eles aparecerem. Não era aquela coisa quase mística. Eles simplesmente trabalharam de qualquer jeito. Daí a gente tem o segundo problema, o problema da fórmula. Se você abraçasse a Judith, sabe, de verdade, mudasse a linguagem da série pra se adaptar a ela, assim, sem vergonhamente, eu tô falando literal, formatasse a série pra ser uma série pelos olhos da Judith, pronto, você mudou muita coisa nessa fórmula já. Você vai ter o arco dos zoadores aos olhos de uma garota. Imagine você mudar toda a linguagem visual da série também, já que é outro protagonista, sabe? E você abaixar mais o eixo da câmera pra acompanhar, tipo, na visão dela. Imagina um zumbi vindo pra sua direção, só que você tem 1,20 m. O tamanho que aquele zumbi fica, sabe? O zumbi fica com 3 metros de altura, na hora. Ele fica muito mais ameaçador se você vê ele de baixo pra cima. No eixo de visão da Judith, imagina você acompanhar ela com a câmera ali no ombro dela, sabe? A fotografia da série sempre acompanhar ela no nível dela, pra gente ver o mundo pela ótica dela. E imagine que interessante, sabe? Aquela câmera mais intimista, sempre atrás dela, às vezes, em momentos de ação e tudo mais. Isso ia ficar incrível, viu? Você vê aquele zumbizão gigante, sabe? Um zumbi normal. Só que ele tá gigante, sabe? Porque ela é muito pequenininha. Porra, e ela é a única que é digna dessa sucessão de protagonismo, sabe? Porque ela é um legado ambulante. Ela é uma referência ambulante. Eles simplesmente criaram ela pra isso, só que não tiveram coragem de fazer isso. Porque o conceito dessa personagem é perfeito. Ela visualmente é um legado ambulante também, sabe? Não é só conceito. Eles queriam deixar claro que ela é um legado ambulante. Ela tem o chapéu do Cole, ela tem a arma do Rick, ela tem a espada referenciando a Michonne. É um legado, essa menina é um legado e é a melhor atriz possível que poderia interpretar a Judith, sabe? Os momentos da Judith ali na série, ela interagindo com os outros personagens, ela emitindo a opinião dela, sabe? Cometendo erros também e às vezes não, às vezes colocando os adultos pra olhar pela ótica dela e eles caem na real, como aconteceu no episódio 14 com a Michonne. É uma cena maravilhosa e ela conversando ali sobre quando é que a gente esqueceu a tia Meg, o rei e tudo mais. É linda aquela cena, sabe? Porque a atriz entrega. É uma ótima atriz. Assim como o Andrew Lincoln era um ótimo ator. Todas as cenas de emoção com carga dramática da Judith, que a gente teve, as poucas que a gente tem, são ótimas. É o que eu faria, sabe? Eu abraçaria completamente, porque você mudaria também o formato da série e traria esse frescor de ver a série completamente diferente, sabe? Você ia ver aquele conflito dos zoadores de uma maneira completamente mais intensa, mais perigosa, e ia acontecer aquilo lá. Do personagem que você tá acompanhando, tá em completa desvantagem o tempo inteiro. É a mesma essência. E aí você resolve também o problema de ter um protagonista, sabe? A lacuna do Rick é preenchida por ela e pelos outros personagens, é claro que ela sozinha não aguenta isso, mas a lacuna é preenchida porque você traz ela pra frente, sabe? Os caras não têm a sem vergonhice de trazer a Judith pra frente da história, sabe? Aqui você traria ela pra frente da história. E é ousado, eu sei, é difícil de fazer isso, é interessante. Mas outras histórias já fizeram isso e funciona. Ah, mas aí você pode dizer que isso mudaria completamente o formato da série, né? E sim, essa é a proposta, é mudar muita coisa. Esse senso de mudança, de renovação, de novo ciclo, é o que tornaria o The Walking Dead vivo de novo. Vocês lembram que eu falei que depois de muito tempo eu tinha encontrado uma obra que me passasse a mesma sensação do The Walking Dead? Pois é, essa obra é Attack on Titan. Eu sei que muitos de vocês assistem Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Esse anime foi a única obra depois de The Walking Dead que conseguiu me passar a mesma sensação de desvantagem absurda, de que o inimigo é muito mais poderoso que eu e eu tô num mundo completamente sem esperança, sabe? Num mundo completamente cruel e sanguinário. Inclusive recomendo que você assista. Attack on Titan é o melhor anime na atualidade, é o meu preferido. Acho muito consistente, pelo menos por grande parte da obra, como eles trabalham essa linguagem dele. Inclusive, veja só o menino Douglas aqui de cosplay de tropa de reconhecimento, cara. Olha só que beleza. Vai lá no meu Instagram pra mais coisas assim, DouglasXTWC. E no Attack on Titan a gente tem esse universo grandioso sendo visto pela ótica de personagens jovens, assim como a Judith é. Um mundo grandioso, com um contexto grandioso, mistérios absurdos. Só que os protagonistas, eles não são adultos, sabe? Eles são adolescentes, cara. E isso deixa eles mais em desvantagem ainda, sabe? Deixa eles mais em desvantagem ainda. E outra coisa que Attack on Titan e outras obras consagradas fazem muito pra se manterem relevantes ao longo do tempo
é não ficar na mesma fórmula. Em todas as temporadas de Attack on Titan, a fórmula muda completamente. Ela não segue uma fórmula, ela tá todo o tempo mudando, sabe? E renovando e apresentando elementos completamente novos e tudo mais. É isso que tinha que ser o Walking Dead também, sabe? Tudo bem você você repetir a fórmula. Como eu disse, não é um problema, tanto que funcionou por muitos anos. Mas chega num momento em que, pra você continuar sendo relevante, você tem que ser mais criativo, sabe? Você tem que ir mais além, sabe? E mudar as coisas, e aumentar as coisas. Isso vale também pro planejamento. Planejamento, eles já fizeram muito milagre com o pouco orçamento que eles têm. Só que chega um momento, como na Guerra dos Sussurradores, que é gigante, sabe? É um negócio muito grande, em que não tem como, cara, você tem que desprender mais orçamento. E aí vai dos executivos, né? Vai do pessoal lá, dos figurão da AMC que entrega o orçamento pra série. Chega um momento em que é crucial, sabe? E aí, pra você resolver esse problema aí do orçamento, não é só os profissionais que estão ali, sabe? Demanda muito também dos executivos ali, figurão da AMC. Os profissionais estão tentando fazer o melhor possível com o que eles têm, sabe? Mas se você tivesse a Judith como protagonista, a personagem que mais aparece, imagina depois ali do Rick sumindo, a Judith aparece, como acontece também na série, só que aí muda completamente a série, a partir dali, sabe? E muda pra um negócio onde de repente você tá se sentindo de novo nas primeiras temporadas, com aquele nível de tensão, porque você tá acompanhando uma personagem que tá completa desvantagem no meio daqueles gigantes, no meio daquelas hordas dos sussurradores, no meio desse universo cruel de The Walking Dead. Cara, é perfeito, seria perfeito pro The Walking Dead se eles tivessem culhão de tancar isso. Daria pra desenvolver tudo que eles queriam, mesmo pela ótica dela, sabe? Ah, mas aí tem aquele problema de ela ser muito pequena. Como é que eles iam deixar uma criança ir pra linha de frente? Por exemplo, na Guerra dos Sussurradores, sabe? Como é que você ia colocar a Judith na frente da Alpha, por exemplo? A Judith nunca ia tancar a Alpha. E de fato, ela nunca ia tancar a Alpha. Ela nunca ia lutar com a Alpha igual o Daryl faz. Mas aí você deixa pro Daryl, entendeu? Aí você deixa pro Daryl. Mas não significa que ela não possa encontrar a Alpha, que ela não possa ter uma cena épica fugindo da Alpha. Ou melhor, o Beta no encalço da Judith. Isso aconteceu na série por 1 segundo. E mais uma vez, uma ceninha que foi o suficiente pra provar essa teoria. Que é o Beta lá na casa da Judith. E a Judith se escondendo dele. Metendo-lhe um tiraço ali através da porta. Aquela cena dura o quê? Um minutinho. E ela é irada, sabe? É uma cena foda que você fica ali... Uou, o que vai acontecer agora? Por causa do que tá envolvido. É uma criança, é diferente, sabe? E tinha que fazer isso. E aí, pra eles colocarem a Judith nessas situações, é só você usar mais essa intrepidez dela, dessa imprudência e imaturidade dela. Porque ela já é muito parecida com o Cole, sabe, nesse quesito. Ela faz as coisas, ela mete a cara, ela desobedece, ela faz, ela foge. A Judith aparece na primeira cena dela, depois do salto temporal, desobedecendo o pessoal, fugindo pra salvar a Magni, e os adultos perdem ela de vista. Mas é isso aí, pessoal. Conte-me aí o que vocês acham dessa minha ideia intrépida, dessa solução intrépida aí. Você acha que daria certo? E o que você tem a acrescentar a essa teoria? Se você acha que ela não funciona, o que você faria pra fazer, pra tornar essa ideia ousada e difícil de se executar? Não se engane, seria muito difícil fazer um negócio desse. Mas o que você faria pra incrementar a minha ideia, sabe? Vamos aí, área do comentário, vamos nos engajar, usa a criatividade aí, escreve aí que se pá uma proposta de cena, sabe? O que a Judith protagonista poderia proporcionar pra gente em questão de cenas legais pra aparecer na série? Seja cena de ação, de drama, tanto faz, sabe? O que você tem a acrescentar à nossa proposta ousada? Comente aí embaixo, também siga-me lá no meu Instagram, DouglasXTWC, para mais novidades sobre a nossa própria série pós-apocalíptica, ambientada aqui no Brasil, né? Nossa animação e novidades a respeito do canal e tudo mais. De vez em quando eu dou umas interagidas boas ali com o pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até mais e falou!